Você já parou para pensar no poder que existe dentro da sua mente? No momento em que você decide dominar seus pensamentos, enfrentar seus medos e alinhar suas ações ao seu propósito, o mundo inteiro começa a se mover a seu favor. Hoje, você vai descobrir como transformar sua vida de dentro para fora, como fazer da sua mente a ferramenta mais poderosa que você possui e como cada decisão, cada passo e cada ação podem dobrar o mundo ao seu redor. Mas antes de começarmos essa jornada juntos, faça algo simples, mas que vai mudar sua experiência. Inscreva-se no canal para receber sempre mensagens que vão transformar sua vida. Deixe o like, como um compromisso consigo mesmo de agir, e comente abaixo, dizendo qual é o seu maior sonho ou o que você deseja conquistar a partir de hoje. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai sentir a força da sua própria mente, a coragem que existe dentro de você e a certeza de que o impossível pode se tornar possível. É hora de despertar, é hora de agir e é hora de dobrar o mundo à sua vontade. Então inscreva-se, deixe o like e comente agora. E venha comigo nessa transformação. A primeira batalha que qualquer ser humano enfrenta não está nos corredores de uma empresa, nem nos campos de batalha, nem nas ruas movimentadas da vida cotidiana. Ela ocorre silenciosamente nas profundezas da mente. Antes de conquistar o mundo, antes de erguer impérios ou acumular riquezas, você precisa conquistar a si mesmo. Porque sem controle sobre seus pensamentos, você será apenas uma folha levada pelo vento das circunstâncias. Você já parou para observar seus pensamentos? Aqueles momentos em que a dúvida sussurra no ouvido e o medo tenta se instalar no coração? Esses pequenos grilhões, quase invisíveis, limitam seu potencial de formas que você nem imagina. Cada não posso, cada hesitação, cada medo silencioso é como uma corrente que impede o movimento natural da sua vida. Imagine-se em frente a um espelho, sozinho, na quietude do seu quarto. Olhe para o reflexo que te encara, não apenas para notar seu rosto, mas para enxergar a coragem que existe ali, escondida atrás das inseguranças. Pergunte-se com sinceridade: será que meus pensamentos estão construindo meu destino ou destruindo meus sonhos? Lembre-se das palavras de Napoleon Hill. O que a mente pode conceber e acreditar, pode conquistar. Não é apenas uma frase motivacional bonita para se ler, é uma lei da vida. Cada grande conquista humana começou como um simples pensamento. Cada império, cada inovação, cada mudança que transformou o mundo nasceu na mente de alguém que teve coragem de acreditar no impossível. Dominar sua mente não é algo que acontece de uma hora para outra. É uma prática diária. É aprender a perceber quando você está se permitindo ser levado pelo medo ou pela dúvida, e naquele instante tomar a decisão consciente de voltar seu pensamento para a fé, para a ação, para a certeza de que você pode mais do que imagina. Imagine agora que cada pensamento positivo que você cultiva é como uma semente plantada em solo fértil. E cada pensamento negativo é uma erva daninha, pronta para sufocar o crescimento das suas realizações. O poder de escolher, de nutrir as sementes certas e arrancar as ervas daninhas está completamente em suas mãos. E aqui está a verdade que poucos percebem. Dominar a mente não significa eliminar o medo ou a dúvida completamente, mas aprender a agir apesar deles. É caminhar com firmeza, mesmo quando a insegurança tenta te paralisar. É levantar todas as manhãs e dizer a si mesmo: hoje eu sou o senhor dos meus pensamentos. Hoje meu destino será moldado pela minha fé e pela minha ação, não pelo medo. A partir deste momento, você começa a escrever a primeira linha do seu futuro, usando a tinta da coragem e o papel da determinação. E acredite, quando sua mente finalmente desperta, o mundo ao seu redor começa a se curvar às suas possibilidades.
Porque a mente que se conhece, que se domina, que se disciplina, não é apenas uma mente poderosa. É uma mente que transforma sonhos em realidade. Se o capítulo 1 foi sobre despertar a mente, este é sobre escolher conscientemente o caminho que sua vida vai trilhar. Porque pensar é importante, mas decidir é o que transforma pensamentos em realidade. A decisão é a ponte que leva o homem comum ao extraordinário. É o momento em que você diz ao universo: eu assumo o controle. Meu destino será definido por minhas escolhas e não pelas circunstâncias. Quantas vezes você já se viu paralisado diante de uma decisão simples, mas crucial? A hesitação, muitas vezes, não nasce do desconhecido, mas do medo de falhar, de errar, de desapontar. E é exatamente nesse momento que a grande maioria das pessoas perde oportunidades. Elas esperam sinais externos, esperam que tudo seja perfeito, quando a perfeição é apenas um mito criado para adiar a ação. Napoleon Hill nos ensina: a falta de decisão é a principal causa do fracasso. Cada grande conquistador, cada líder que mudou o rumo da história, começou exatamente onde você está agora, diante de um ponto de decisão, sem garantias, mas com fé suficiente para avançar. A diferença entre aqueles que conquistam e aqueles que permanecem na mediocridade é simples. Os primeiros decidem e agem, os segundos duvidam e permanecem imóveis. Imagine-se agora caminhando sozinho por uma estrada desconhecida. À sua frente, bifurcações e caminhos incertos. À esquerda, a segurança da rotina, do que você conhece, do que parece fácil. À direita, a incerteza do desconhecido, mas também o potencial de transformar sua vida para sempre. Qual caminho você escolhe? Pergunte a si mesmo com honestidade: estou disposto a arriscar ou vou permanecer onde estou porque é confortável? A decisão exige coragem, mas também exige clareza. Uma mente dominada é capaz de olhar cada situação com objetividade, discernir o que é essencial e o que é distração. É por isso que a prática diária do autoquestionamento, como vimos no capítulo 1, é tão poderosa. Perguntas como: isso me aproxima do meu objetivo? Isso nutre minha mente ou a enfraquece? Tornam-se ferramentas indispensáveis para decisões mais sábias e mais fortes. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Decidir não é apenas escolher, é afirmar. É declarar para você mesmo e para o universo que a partir deste instante nada vai te deter. Hill dizia: toda vitória começa com uma decisão e toda derrota começa com a indecisão. Não existe meio termo. Cada passo que você dá é uma escolha que molda seu futuro. A decisão verdadeira exige ação imediata. Não é suficiente decidir mentalmente. Você deve agir com determinação. Cada ação, por menor que pareça, é um tijolo que constrói seu destino. Caminhar sozinho não significa fraqueza. Significa que você está treinando sua mente para depender da sua própria força, para não ser influenciado pelo medo ou pela opinião alheia. A verdadeira liberdade nasce da decisão consciente e da ação firme. Pense nos grandes líderes, nos empreendedores que mudaram o mundo. Todos eles enfrentaram o desconhecido, todos eles sentiram medo. Todos eles enfrentaram a crítica e a dúvida. Mas a decisão firme transformou cada dificuldade em aprendizado, cada erro em combustível. Sem decisão, não há progresso. Sem ação, não há resultado. A mente que domina o medo da escolha domina a própria vida. E se você parar para refletir profundamente, perceberá algo transformador. A decisão não é apenas um ato lógico, mas um ato espiritual. Ao decidir com fé, com clareza e coragem, você alinha sua mente com o fluxo da abundância do universo. Cada decisão consciente é um magnetismo poderoso que atrai oportunidades, pessoas certas e circunstâncias favoráveis. Hill dizia: quando você decide,
o universo começa a conspirar a seu favor. Pergunte a si mesmo agora, olhando para dentro: quantas oportunidades já perdi por não decidir? Quantos sonhos deixei morrer por hesitar? O passado não pode ser mudado, mas cada decisão hoje tem o poder de dobrar seu mundo amanhã. Cada passo firme em direção ao desconhecido é uma afirmação silenciosa de que você é mais forte do que qualquer medo, mais sábio do que qualquer dúvida e mais capaz do que qualquer circunstância. Portanto, comece a praticar o poder da decisão em cada pequeno detalhe da sua vida. Decida o que vai ler, como vai pensar, a quem vai ouvir, os hábitos que vai cultivar. Porque a grande decisão não está apenas nos grandes momentos, mas em todos os momentos da vida cotidiana. A decisão consciente molda a mente, e a mente molda o mundo. E lembre-se, o mundo se dobra diante da mente que decide, acredita e age. O medo é talvez o adversário mais silencioso e cruel que você encontrará na vida. Ele não bate a porta, ele se esconde nas sombras, sussurrando dúvidas, semeando hesitação. Ele se apresenta disfarçado de prudência, de preocupação, de cautela, mas, no fundo, é apenas o reflexo daquilo que você ainda não ousou enfrentar. Imagine por um momento a cena, você caminhando sozinho por uma estrada escura, sem ninguém por perto, e cada passo parece pesado. O vento frio sopra, a mente tenta pregar peças, lembrando fracassos passados, falando de limitações, de riscos. É nesse silêncio que o medo cresce, se alimenta da sua hesitação, e você sente que talvez não seja capaz. Mas é exatamente nesse ponto que a mente desperta. Porque dominar a mente não é eliminar o medo, é aprender a agir apesar dele. Napoleon Hill nos lembra: o medo é apenas uma oportunidade para exercitar a fé e a coragem. Cada passo dado, mesmo com o coração acelerado, é um passo em direção à liberdade. Cada vez que você encara o medo, ele diminui, e a fé cresce proporcionalmente. Lembre-se das histórias daqueles que alcançaram grandes feitos. Eles também sentiram o medo. Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada elétrica, falhou milhares de vezes. Winston Churchill, em tempos de guerra, sentiu o peso do impossível sobre os ombros. Mas a diferença entre eles e a maioria das pessoas é que eles decidiram caminhar com medo. Eles transformaram a sombra do medo em combustível para a ação. Agora, visualize-se novamente olhando no espelho. O reflexo não é mais apenas de medo ou dúvida, é o reflexo da coragem silenciosa que você tem cultivado. Pergunte a si mesmo: vou deixar que o medo dite minhas escolhas ou vou usar a coragem para dobrar o mundo a meu favor? A resposta, quando verdadeira, começa a mudar tudo. O medo também se manifesta em formas sutis: procrastinação, distração, autossabotagem. Cada vez que você escolhe não agir, mesmo sabendo que a ação é necessária, você está permitindo que ele dite as regras do seu destino. A mente que domina o medo aprende a reconhecer essas armadilhas e a substituí-las por pensamentos de fé, determinação e propósito. Caminhar sozinho, sem apoio, é uma das experiências mais poderosas para fortalecer a mente. Sem aplausos, sem reconhecimento, você depende apenas de si mesmo. Cada desafio que você supera sozinho, cada noite em que você persiste mesmo sem motivação externa, é um tijolo a mais na construção da sua força interior. Hill dizia: a força da mente se revela quando você enfrenta sozinho aquilo que teme. Além disso, é essencial compreender que o medo só tem poder sobre aquilo que você acredita que ele tem. Ao treinar sua mente para focar na possibilidade em vez do problema, você começa a transformar as sombras em luz. O medo, que antes parecia intransponível, torna-se apenas um obstáculo temporário, e você, a força que o atravessa. E não se engane, o medo nunca desaparece por completo. Ele sempre estará à espreita, testando sua fé, tentando arrastar sua mente para a dúvida. Mas a cada dia,
A cada decisão consciente, a cada passo que você dá, mesmo temendo, você treina sua mente para não ser escrava do medo. Você aprende que a coragem não é a ausência do medo, mas a ação mesmo diante dele. Pergunte-se agora: quantos sonhos já deixei morrer por medo? Quantas oportunidades deixei passar porque hesitei? E sinta a verdade. Nunca é tarde para reescrever essa história. Cada decisão consciente de agir, cada momento em que você escolhe a fé sobre o medo, é uma declaração poderosa. Eu sou maior que meus medos. Eu sou dono da minha mente e, portanto, do meu destino. Caminhar sozinho, enfrentar o mundo com determinação, transformar dúvidas em coragem, é o treinamento que transforma uma mente comum em uma mente capaz de dobrar o mundo. E lembre-se, os que dominam o medo não apenas sobrevivem, eles conquistam, criam e transformam realidades. Se os capítulos anteriores foram sobre despertar a mente, assumir decisões e enfrentar o medo, agora chegamos a um princípio que transforma pensamentos em realidade: a lei da atração. Não é magia, não é coincidência, é uma força que responde exatamente ao que você nutre em sua mente. Cada pensamento, cada emoção, cada imagem que você mantém internamente envia uma frequência que molda a sua vida. Pense nisso. A mente humana é um ímã poderoso. Ela atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades que correspondem àquilo que você mantém como prioridade em seu interior. Napoleon Hill dizia: a mente é como um jardim. O que você planta, você colhe. Se você plantar medo, dúvida e pessimismo, colherá frustração. Se plantar fé, ação e confiança, colherá resultados extraordinários. Imagine-se caminhando por uma estrada larga, sem obstáculos aparentes. Mas, ao observar atentamente, você percebe pequenas pedras no caminho. Cada pedra representa uma crença negativa, um pensamento limitante. Cada passo que você dá com fé e propósito, você remove essas pedras, substituindo-as por tijolos de certeza, visualização e gratidão. É assim que a lei da atração funciona. Aquilo que você foca, cresce. Agora pergunte a si mesmo: o que tenho focado ultimamente? Estou atraindo oportunidades ou distrações? Estou construindo riqueza, amor e sucesso, ou apenas reclamando e me queixando? A resposta está em suas ações, mas principalmente em seus pensamentos. A mente que domina a si mesma não deixa a negatividade se instalar. Ela direciona o fluxo mental para aquilo que fortalece, que nutre, que transforma. A verdadeira aplicação da lei da atração exige mais do que apenas desejar. Desejar é o primeiro passo, mas sentir, acreditar e agir são os passos seguintes. Você deve visualizar com detalhes o que deseja, sentir como se já tivesse conquistado e então tomar ações que alinhem a sua realidade com essa visão. Hill nos lembra: a mente que acredita, age e espera resultados está sempre conectada com a abundância do universo. Imagine uma mulher caminhando sozinha, carregando nas mãos sonhos que muitos considerariam impossíveis. Ela enfrenta críticas, obstáculos financeiros, dúvidas internas. Mas cada dia ela se levanta, decide agir, enfrenta seus medos e, principalmente, mantém sua mente focada no que deseja. Cada pensamento positivo que ela cultiva é uma semente que o universo não ignora. A lei da atração também ensina algo poderoso sobre energia. Quando você mantém sua mente em estado de gratidão, sua vibração se eleva e circunstâncias favoráveis aparecem de maneira quase mágica. Mas atenção, não é sorte, não é coincidência. É consequência natural de uma mente disciplinada, consciente e resiliente. Cada ação tomada a partir dessa mentalidade fortalece ainda mais o ciclo de conquistas. Hill dizia: a riqueza começa na mente antes de se manifestar nas mãos. E é exatamente isso. Você não precisa esperar que as oportunidades batam à sua porta.
Você cria oportunidades quando sua mente é clara, focada e disciplinada. É como se o universo começasse a se reorganizar para atender à força do seu pensamento, desde que você esteja alinhado com ação e fé. Pergunte-se agora: estou plantando sementes de medo ou sementes de fé? Estou permitindo que minhas dúvidas moldem meu futuro ou estou direcionando minha mente para a abundância? Cada dia que você escolhe nutrir sua mente, cada momento que decide agir apesar do medo, cada passo consciente em direção aos seus sonhos é uma manifestação da lei da atração. E lembre-se, a verdadeira magia não está apenas em desejar, está em alinhar pensamento, emoção e ação. Caminhar sozinho, enfrentar o mundo com coragem, manter-se firme diante das críticas e dificuldades, tudo isso fortalece a mente e cria um magnetismo irresistível. O mundo não resiste a quem domina a própria mente, ele se curva àqueles que acreditam, agem e perseveram. Portanto, comece a usar a lei da atração de forma consciente. Visualize com clareza, sinta com intensidade. Haja com determinação e observe como, pouco a pouco, as portas se abrem, os obstáculos diminuem e a vida começa a refletir a grandeza que você já cultiva em seu interior. Se o despertar da mente abriu os olhos para o seu próprio poder e a decisão e o enfrentamento do medo te ensinaram a agir, então agora é o momento de descobrir o que realmente move sua alma: o propósito. Porque sem um propósito claro, mesmo as mentes mais poderosas podem se perder, mesmo os mais corajosos podem caminhar em círculos, e mesmo os mais disciplinados podem se tornar escravos da rotina. O propósito é a bússola que mantém a mente firme diante das tempestades. Ele transforma cada desafio em aprendizado, cada fracasso em oportunidade, cada crítica em combustível para a superação. Imagine caminhar sozinho em uma estrada deserta, sem aplausos, sem reconhecimento, mas com uma chama interna que nunca se apaga. Essa chama é o seu propósito, e ela é mais poderosa do que qualquer medo, dúvida ou obstáculo que possa surgir. Napoleon Hill nos lembra: a clareza de propósito é a chave que destranca todas as portas do sucesso. Sem clareza, seus passos são incertos. Com clareza, cada ação, cada escolha, cada pensamento converge para um objetivo maior. Pergunte a si mesmo: estou vivendo minha vida de acordo com meu propósito ou apenas deixando os dias passarem sem sentido? A resposta determinará não apenas suas ações, mas também a qualidade de sua mente e de sua alma. O propósito também é o que transforma a dor em força. Cada dificuldade enfrentada, cada noite solitária, cada momento em que você duvida de si mesmo, torna-se combustível quando se tem um objetivo maior. Quando você está conectado a algo maior do que você mesmo, até os erros se tornam lições e as perdas, oportunidades disfarçadas. Caminhar sozinho deixa de ser solidão e passa a ser treinamento para a grandeza. Pense na vida como um rio. A correnteza pode ser forte, pode tentar arrastar você para fora do caminho, mas se você mantiver o propósito como âncora e direção, você segue firme, navegando através das dificuldades e emergindo mais forte a cada desafio. Cada passo consciente que você dá é um passo que aproxima você do seu verdadeiro destino. E há um detalhe que poucos percebem: o propósito não é apenas o que você deseja conquistar, mas o que você está disposto a entregar. É a contribuição que você faz ao mundo com seus talentos, coragem e visão. Hill dizia: a riqueza verdadeira não está apenas no que você acumula, mas no impacto que você causa. Quando sua mente está alinhada com seu propósito, a lei da atração trabalha em sincronia com suas ações. Pessoas certas, oportunidades certas e circunstâncias favoráveis aparecem, quase como se o universo respondesse ao seu chamado.
Pergunte a si mesmo agora, com sinceridade: o que estou fazendo hoje que se conecta ao meu maior propósito? Estou vivendo ou apenas existindo? E se a resposta não trouxer paz, é hora de ajustar a rota, de redefinir prioridades, de fortalecer sua mente para que ela nunca mais vague sem direção. O propósito também é um escudo contra distrações e negatividade. Quando você sabe para onde está indo, críticas se tornam meros ruídos, obstáculos se tornam degraus e a pressão do mundo se transforma em motivação para avançar. Caminhar sozinho não é sinal de fraqueza. É prova de que sua mente e seu coração estão conectados a algo maior do que qualquer medo passageiro. E, acima de tudo, o propósito dá sentido à ação. Cada decisão que você tomou, cada passo dado mesmo diante do medo, cada pensamento positivo cultivado, agora encontra seu lugar no plano maior. Tudo se conecta, tudo se alinha. E a mente que desperta, decide e enfrenta o medo, agora opera com clareza e direção. Lembre-se, a força do propósito transforma a mente em um instrumento invencível e a vida em um reflexo do que você acredita e persegue. Não existe obstáculo grande demais para quem caminha com propósito. Não existe dúvida capaz de paralisar quem está conectado ao seu verdadeiro chamado. Não existe mundo que resista à mente que sabe exatamente onde quer chegar. Cada dia que você desperta com clareza de propósito é um dia em que o mundo se dobra um pouco mais às suas possibilidades. E quando você finalmente alinha pensamento, fé, ação e propósito, não há nada que possa impedir que você crie a vida que sempre sonhou. Se até agora você despertou sua mente, tomou decisões firmes, enfrentou o medo e descobriu seu propósito, agora precisa aprender algo que diferencia os que conquistam do que apenas sonham: a persistência. Porque na vida, obstáculos surgirão sempre. O que determina o sucesso não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. Imagine a protagonista da nossa história caminhando sozinha, enfrentando dias de desânimo, noites em que o silêncio é esmagador e ninguém parece acreditar nos seus sonhos. Cada passo que ela dá é desafiador, mas ela continua. Cada queda é dolorosa, mas ela se levanta. E cada crítica que a sociedade lança é transformada em combustível para seu crescimento. Napoleon Hill dizia: a persistência é o combustível que transforma fracassos em conquistas extraordinárias. Persistência é mais do que insistência. É manter-se fiel à sua visão, mesmo quando ninguém vê ou reconhece. É continuar trabalhando nos detalhes, aprendendo com cada erro, ajustando a rota, mas nunca abandonando o destino final. É olhar para cada obstáculo e perguntar: como posso usar isso a meu favor? A vida sempre testará a força da mente e do coração. Haverá momentos em que os recursos parecem escassos, quando portas se fecham repetidamente e quando a esperança parece uma chama quase apagada. Mas é exatamente nesse ponto que a mente persistente se diferencia. Ela não apenas enfrenta o problema, ela transforma o problema em oportunidade. Ela vê cada dificuldade como uma lição disfarçada, cada fracasso como um professor, cada crítica como combustível para avançar ainda mais rápido. A protagonista da nossa história não espera reconhecimento. Ela não busca aplausos. Caminhar sozinha se torna seu treino de força mental e emocional. A cada desafio superado, a cada noite de incerteza enfrentada com coragem, sua mente se fortalece e sua fé cresce. Hill nos lembra: a mente que persevera é capaz de transformar impossíveis em possíveis. E aqui está o segredo que poucos compreendem. A persistência não é apenas uma ação externa, mas um estado interno. É a disciplina de continuar acreditando na visão, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente.
É a coragem de manter pensamentos positivos, a clareza de propósito e a decisão firme, mesmo quando tudo parece perdido. A mente que persiste é imbatível, porque ela não se curva às circunstâncias. Ela molda as circunstâncias. Imagine cada obstáculo como uma porta pesada que só pode ser aberta com esforço contínuo. Cada tentativa frustrada, cada repetição de ação, cada aprendizado acumulado é um passo que aproxima você do momento em que a porta finalmente se abre. E quando se abre, o mundo se dobra diante da mente persistente. Pergunte-se agora, quantas vezes desisti cedo demais? Quantos sonhos deixei morrer por falta de persistência? A resposta é dolorosa, mas transformadora. Porque cada dia em que você escolhe persistir, cada momento em que decide continuar apesar do medo, da fadiga ou da dúvida, você está reforçando uma verdade universal, que a mente humana é ilimitada quando guiada por fé, propósito e disciplina. A persistência também cria magnetismo. Pessoas certas, oportunidades certas e soluções inesperadas surgem para quem não desiste. O universo responde à mente que age continuamente, que acredita e que persevera. Hill dizia, a falta de persistência é uma das principais causas de fracasso. Persistir transforma barreiras em pontes e dúvidas em conquistas. E aqui está o ponto mais poderoso. Cada passo persistente fortalece não apenas a mente, mas também o caráter. A verdadeira riqueza não está apenas nos resultados, mas na transformação que acontece em quem persiste. Cada dificuldade vencida, cada desafio superado, cada noite de incerteza enfrentada com coragem, molda uma mente invencível. Então pergunte-se novamente, estou desistindo diante do desafio ou estou dobrando minha mente para conquistar o impossível? A resposta define seu futuro. Porque os que persistem, mesmo sozinhos, mesmo diante do medo e da dúvida, são aqueles que finalmente dobram o mundo à sua vontade. Se você já despertou sua mente, tomou decisões firmes, enfrentou o medo, descobriu seu propósito e persistiu diante dos obstáculos, então está pronto para compreender um princípio transformador. A verdadeira riqueza nasce de dentro. Não se confunda. Riqueza não é apenas dinheiro ou bens materiais. Riqueza é a manifestação da sua mente disciplinada, do seu caráter fortalecido, da sua coragem, da fé inabalável e do propósito que orienta cada passo. Imagine a protagonista da nossa história olhando ao redor e percebendo que os obstáculos financeiros, as críticas e as dificuldades não são punições, mas reflexos de sua própria mente em momentos de dúvida. Cada pensamento de escassez, cada sentimento de medo ou desesperança se manifesta no mundo externo como resistência. Mas à medida que ela cultiva pensamentos de abundância, confiança e fé, o mundo começa a mudar ao seu favor. Napoleon Hill dizia, a riqueza começa na mente antes de se manifestar nas mãos. Riqueza verdadeira é um reflexo do que você acredita ser possível. Cada ato de generosidade, cada decisão consciente, cada momento em que você substitui a dúvida pela ação, contribui para criar uma vida abundante. É como um espelho. O que você projeta internamente retorna em formas de oportunidades, recursos e conquistas. Pergunte a si mesmo, o que minha mente está refletindo hoje? Escassez, medo e hesitação ou fé, coragem e abundância? A protagonista, caminhando sozinha por uma estrada que muitos julgariam impossível, começa a perceber algo essencial. Cada dificuldade enfrentada, cada noite de silêncio, cada crítica ignorada, constrói não apenas resistência, mas uma mente capaz de atrair prosperidade. E essa prosperidade não se limita ao dinheiro. Ela se estende à confiança, ao respeito próprio, às conexões humanas e ao impacto que se pode causar no mundo. Hill também enfatiza que a mente é como um ímã. Pensamentos e sentimentos consistentes atraem experiências correspondentes. Se você alimenta gratidão,
generosidade e fé, essas qualidades se refletem no mundo. Se você mantém medo, insegurança ou inveja, isso também se manifesta. A riqueza é, portanto, tanto interna quanto externa. Uma mente rica cria uma vida rica. Visualize agora a protagonista escrevendo metas, planejando seus passos, enfrentando desafios e, ao mesmo tempo, fortalecendo sua mente e caráter. Cada pequena vitória, cada ação tomada com intenção, fortalece o magnetismo da abundância. Ela entende que a riqueza verdadeira não é apenas conquistar, mas tornar-se merecedora. E para merecer, é necessário disciplina mental, persistência, coragem e propósito. Pergunte a si mesmo: estou cultivando riqueza interna ou estou apenas correndo atrás de resultados externos sem preparar minha mente? A resposta é fundamental. Sem riqueza interna, qualquer conquista externa é frágil e temporária. Com riqueza interna, mesmo diante da adversidade, você encontra soluções, oportunidades e força para continuar. E aqui está o segredo final. Quando sua mente é rica em fé, clareza e ação, o universo responde. Portas se abrem, oportunidades aparecem e pessoas certas cruzam seu caminho. Mas atenção, nada disso é sorte. É consequência natural de uma mente disciplinada que domina pensamentos, ações e crenças. Hill dizia: a mente é a riqueza e o mundo é o reflexo dela. Caminhar sozinho, enfrentar o mundo com coragem, persistir diante das dificuldades e manter-se fiel ao propósito, tudo isso molda a riqueza verdadeira, aquela que se manifesta primeiro na mente e depois se materializa no mundo. A riqueza não é apenas um destino, é um estado de ser. E agora pergunte a si mesmo: estou cultivando riqueza na minha mente todos os dias? Ou deixo que o medo e a dúvida determinem meu futuro? Cada pensamento que você cultiva é uma semente de abundância ou escassez. Cada ação é um reflexo do que você acredita ser possível. E a protagonista, seguindo firme em seu caminho, aprende que a vida sempre se dobra à mente que domina seus pensamentos, suas decisões e sua fé. Se até agora você despertou sua mente, tomou decisões firmes, enfrentou o medo, descobriu seu propósito, persistiu diante dos obstáculos e cultivou riqueza interna, então chegou o momento de aprender algo muitas vezes subestimado: o poder do silêncio e da reflexão. Porque mesmo a mente mais disciplinada precisa de momentos de pausa para se reorganizar, compreender e transformar o conhecimento em sabedoria. Imagine a protagonista sentada sozinha em um banco ao final de uma longa estrada. O sol começa a se pôr e tudo ao redor parece silenciar. Não há aplausos, não há distrações, apenas o som da sua própria respiração e o bater silencioso do coração. É nesse momento que a verdadeira força interior se revela. Hill dizia: a mente que domina seus pensamentos domina seu destino. E dominar os pensamentos exige ouvir-se profundamente, sem interferências externas. A reflexão é o espelho do aprendizado. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada medo conquistado, só revela todo o seu valor quando você se permite parar e analisar, sem pressa, sem julgamento. É nesse silêncio que você encontra respostas que jamais surgiriam no barulho do mundo. É nesse espaço que você percebe padrões, identifica hábitos que precisam ser mudados e fortalece ainda mais sua fé e clareza de propósito. Caminhar sozinho é um treinamento para esse tipo de reflexão. Sem distrações externas, sem opiniões alheias, você se conecta com sua própria mente e sente pela primeira vez o real poder que possui. Pergunte a si mesmo: quantas vezes busquei soluções fora de mim, sem perceber que a resposta sempre esteve dentro?
A reflexão consciente transforma a experiência em sabedoria, e a sabedoria é a base da ação inteligente. A protagonista percebe que a força não está apenas em agir, mas em agir com discernimento. Cada passo dado agora é resultado não apenas de coragem ou persistência, mas também de profunda compreensão sobre o que realmente importa. Hill nos lembra: o silêncio é a escola da sabedoria. Nele, você aprende a ouvir sua própria mente e a alinhar seus pensamentos com a ação correta. E aqui está a lição mais poderosa. A mente que se permite momentos de silêncio não apenas se fortalece, mas também atrai soluções. Ideias inovadoras surgem, decisões se tornam mais claras e a vida, antes cheia de ruídos e confusão, começa a se organizar. O mundo externo é um reflexo direto do que você cultiva internamente. Uma mente confusa atrai caos. Uma mente centrada e reflexiva atrai oportunidades e clareza. A reflexão também é um escudo contra a negatividade. Em momentos de crítica, dúvida ou adversidade, a protagonista aprende a não reagir impulsivamente. Ela respira, pensa, analisa e escolhe a resposta mais sábia. Hill dizia: a mente disciplinada transforma pressão em poder. E é exatamente isso que acontece quando você utiliza o silêncio e a reflexão como aliados. Pergunte a si mesmo: quantas decisões importantes tomei sem refletir? Quantas oportunidades deixei escapar por agir no calor do momento? A verdade é que a vida sempre oferece tempo, mas só aqueles que sabem usar o silêncio conseguem transformar esse tempo em aprendizado, crescimento e estratégia. E não se engane, o silêncio não é fraqueza, nem é passividade. É força concentrada, é poder internalizado. É a protagonista, sozinha, olhando para dentro, fortalecendo sua mente, sua fé e sua visão, para que cada ação futura seja certeira, poderosa e alinhada com seu destino. Ao final desse capítulo, ela percebe que o mundo só se dobra à mente que conhece a si mesma, que age com clareza, que domina seus pensamentos e que reflete antes de agir. Porque dominar a mente é muito mais do que pensar positivo ou agir. É alinhar pensamento, reflexão e ação em um só propósito, criando resultados extraordinários. Se até agora você despertou sua mente, tomou decisões firmes, enfrentou o medo, descobriu seu propósito, persistiu diante dos obstáculos, cultivou riqueza interna e aprendeu o poder do silêncio e da reflexão. Então está pronto para um princípio fundamental: a ação. Porque pensamentos sem ação permanecem sonhos, planos sem execução permanecem no papel. E até mesmo a coragem, se não for acompanhada de passos concretos, não transforma vidas. Imagine a protagonista da nossa história. Ela já caminhou sozinha por estradas desertas, enfrentou críticas, medos e dúvidas, construiu sua mente, fortaleceu seu propósito e cultivou riqueza interior. Mas agora, nada disso seria suficiente se ela não transformasse tudo em ação consciente. Napoleon Hill dizia: a ação é a ponte entre a mente e a realização. E é exatamente essa ponte que transforma possibilidades em realidade. A ação verdadeira não é apenas movimentar o corpo, é a manifestação concreta da mente disciplinada. Cada passo dado, cada decisão posta em prática, cada esforço diário, por menor que pareça, é uma declaração silenciosa. Estou no controle do meu destino. A protagonista entende que a vitória não é instantânea. Ela é construída passo a passo, dia após dia, até que a soma de todas as ações se torne irreversível. E é nesse processo que a mente se torna invencível. A protagonista aprende a transformar desafios em oportunidades imediatas. Cada obstáculo enfrentado se torna uma chance de testar sua força, cada erro se torna uma lição, e cada pequeno avanço reforça a fé em si mesma. Pergunte-se: quantos sonhos deixei morrer por não agir?
Quantas oportunidades deixei passar por medo ou indecisão? A ação também fortalece a lei da atração. Quando você age com propósito e persistência, seus pensamentos não permanecem mais isolados. Eles se conectam com o universo e portas começam a se abrir. Pessoas certas aparecem e oportunidades inesperadas surgem. A protagonista percebe que agir não é apenas fazer, é alinhar pensamento, fé e propósito com passos concretos que movem o mundo à sua frente. Mas a ação requer coragem, porque a maioria das pessoas prefere esperar pelo momento perfeito, pelas condições ideais, pelo apoio dos outros. A protagonista, no entanto, aprendeu que o momento perfeito nunca chega. Ele é criado pela mente que decide, que persiste e que transforma obstáculos em pontes. Hill dizia: a mente que age apesar do medo transforma o impossível em possível. E aqui está o ponto mais poderoso. Cada vitória começa na mente, mas se concretiza apenas na ação. Caminhar sozinho não é fraqueza, é preparação. Cada passo, mesmo sem aplausos, fortalece a confiança, molda a disciplina e cria resultados que ninguém pode tirar. A protagonista percebe que os verdadeiros vencedores não são aqueles que nunca falham, mas aqueles que, mesmo caindo, continuam a agir com coragem, clareza e determinação. A ação consciente também cria momentum. Cada esforço feito com fé e propósito cria uma força invisível que empurra você para frente. Obstáculos que antes pareciam intransponíveis começam a se mover, portas se abrem e oportunidades se multiplicam. A vitória não é um evento isolado. É o resultado inevitável de uma mente disciplinada, persistente e decidida, traduzida em ação diária. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo hoje para transformar meus pensamentos em resultados? Estou apenas sonhando ou estou agindo para conquistar? A resposta define não apenas o seu dia, mas todo o seu futuro. Porque o mundo se curva à mente que age com fé, que persiste diante das dificuldades e que transforma sonhos em passos concretos. A protagonista, olhando para trás, percebe que cada momento de medo, dúvida e solidão serviu apenas para prepará-la para este ponto. Ela agora não é mais uma observadora da vida. Ela é uma criadora de sua própria realidade. Cada vitória alcançada é o reflexo da mente que domina seus pensamentos, que decide, persiste e age com propósito. E assim, a ponte entre o sonho e a realidade se completa. Porque a mente que pensa, decide, enfrenta, reflete e persiste só alcança sua plenitude quando se manifesta através da ação. A vitória não é apenas externa. Ela nasce dentro de você, cresce em sua mente e se materializa no mundo como consequência natural da força interior. Se até agora você despertou sua mente, tomou decisões firmes, enfrentou o medo, descobriu seu propósito, persistiu diante dos obstáculos, cultivou riqueza interna, aprendeu o poder do silêncio e reflexão e transformou ação em vitória, então finalmente chegou ao ponto mais alto da jornada. Compreender que a mente, quando plenamente dominada, é capaz de dobrar o mundo. A protagonista da nossa história, depois de tantas batalhas internas e externas, finalmente entende algo que muitos nunca percebem. O mundo não é um limite, é um reflexo. Cada pensamento, cada crença, cada ação tomada com intenção, fé e propósito molda não apenas sua realidade pessoal, mas também a forma como o mundo responde a ela. Hill dizia: o mundo se dobra diante da mente que acredita, age e persevera. Caminhar sozinha, enfrentar críticas e superar desafios não a deixou isolada. Ao contrário, fortaleceu sua mente, aprimorou sua visão e preparou seu espírito. Ela percebe que não existe poder maior do que a mente disciplinada e que cada obstáculo, por mais cruel que tenha parecido, foi apenas um degrau na escada que a leva à realização. Dominar a mente não significa ausência de desafios.
Significa ter clareza diante da confusão, fé diante do medo e persistência diante das derrotas. Significa saber que cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada e que cada pensamento é uma ferramenta poderosa capaz de transformar a realidade. A protagonista entende agora que nada é externo ao seu poder mental. Riqueza, sucesso, reconhecimento, abundância, tudo é consequência da mente que se domina. Ela olha para trás e vê a estrada percorrida, os dias de solidão, os momentos de dúvida, os desafios que pareciam intransponíveis. Cada passo, cada decisão, cada ação transformou-se em aprendizado, e cada aprendizado fortaleceu a mente que agora não se curva diante de nada. Pergunte-se, quantos sonhos já poderiam ter sido alcançados se minha mente tivesse sido treinada para dominar os obstáculos? Hill nos ensina que uma mente poderosa age de forma consistente. Não depende do ambiente, da sorte ou da aprovação alheia. Ela cria oportunidades, atrai pessoas certas e manifesta resultados. A protagonista compreende que seu mundo é maleável, porque sua mente é fértil, disciplinada e conectada a um propósito maior. Cada pensamento positivo, cada ação determinada e cada decisão consciente são como forças invisíveis que reorganizam a realidade ao seu favor. A mente que domina o mundo também aprende a importância de compartilhar. A verdadeira força não está apenas em conquistar para si mesma, mas em inspirar, guiar e influenciar outros, mostrando que a grandeza é acessível a todos que se atrevem a acreditar. Hill dizia, o sucesso é alcançado quando você domina a si mesmo e inspira outros a dominar suas próprias mentes. A protagonista agora percebe que nada foi perdido. Medos, dúvidas, erros e quedas foram apenas o treinamento necessário. Cada momento de incerteza fortaleceu sua fé. Cada obstáculo reforçou sua persistência. Cada reflexão aumentou sua clareza. E agora, ao olhar para frente, sabe que a vida é um reflexo do que ela acredita, pensa e realiza diariamente. Pergunte a si mesmo, você está pronto para dominar sua mente? Está pronto para dobrar o mundo à sua vontade? Porque quando a mente está alinhada com fé, propósito, persistência e ação, não há limites. Obstáculos se tornam oportunidades, fracassos se tornam degraus e sonhos se tornam realidade. A protagonista sorri, finalmente consciente de seu poder. O mundo não é mais um desafio a ser temido, mas uma extensão de sua própria mente. Ela compreende que a verdadeira conquista começa dentro, na mente, no coração e na coragem de continuar, mesmo quando tudo parece impossível. Hill nos deixa este legado final. A mente humana, quando disciplinada, perseverante e fiel ao propósito, tem o poder de dobrar o mundo. O impossível existe apenas para aqueles que duvidam de si mesmos. E assim, a protagonista descobre a verdade mais profunda. Dominar a mente não é apenas uma habilidade, é a chave que transforma sonhos em realidade, medo em coragem, dúvidas em certeza e o mundo em um reflexo da força interior. Porque no fim das contas, o mundo só se dobra à mente que acredita, age e persevera. E agora, você também pode dobrar o seu mundo. E assim chegamos ao final desta jornada, mas lembre-se, o poder de transformar sua vida nunca termina. Tudo começa na sua mente, na coragem de decidir, na fé de persistir e no compromisso de agir todos os dias. Quando você domina seus pensamentos, enfrenta seus medos e segue seu propósito com determinação, o impossível deixa de existir. Hoje você tem a oportunidade de reescrever sua história, de olhar no espelho e dizer a si mesmo, eu sou capaz, eu sou forte, o mundo se dobra diante da minha mente. Nunca subestime o poder que existe dentro de você. Cada pensamento, cada ação e cada decisão que você toma cria o futuro que você merece. Se esta mensagem tocou seu coração,
Se você sentiu a força e a inspiração que Napoleon Hill nos deixou, faça algo simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma oportunidade de transformar sua vida. Deixe seu like como um compromisso consigo mesmo de agir e comente abaixo, compartilhando sua própria jornada ou o que você vai mudar a partir de hoje. Lembre-se, você não está sozinho. Cada passo que você dá em direção à sua mente, ao seu propósito e à sua vitória, é um passo que aproxima você da vida que sempre sonhou. Então levante-se, acredite e haja, porque o mundo se dobra à mente que acredita, age e nunca desiste. Se inscreva, deixe o like e comente agora. Seu futuro começa hoje.